Ela chegou à fazenda com o cheiro de liberdade e coragem. Ele a olhou como um predador observa sua presa. Bruto, selvagem, virgem, mas com um desejo tão incontrolável que queimava nos olhos como fogo em campo seco. Você não vai me domar, mocinha. Ele rosnou perto do ouvido dela, enquanto a encurralava no celeiro escuro. Mas ela sorriu. E respondeu com a ousadia de quem sabe o que quer. Ah, eu já te dominei, cowboy. Naquela noite, ele descobriu o gosto da pele dela. A primeira vez foi intensa, animal, com seus corpos se amando no feno, com as mãos dele marcando a cintura dela e os sussurros dela ecoando como melodia da paixão. Ele a tomou como se fosse a única mulher do mundo, a única que ele esperaria a vida inteira. E foi ali, entre ciúmes, desejo bruto e juras selvagens, que o homem mais duro do oeste se entregou por inteiro e fez dela sua mulher. A poeira do entardecer dançava ao som do vento seco quando o caminhão vermelho estacionou diante da velha fazenda Lockwood. Clara desceu com as botas de couro marcando firme o chão rachado, o olhar confiante varrendo o horizonte, como quem conhece perigos e não teme nenhum. O silêncio ali era espesso. Só os relinchos distantes e o rangido da porteira quebravam o som do nada. Está procurando algo, moça? A voz veio rouca, grossa, como pedra raspando. Ferro. Ela virou devagar. E o viu. O homem que todos chamavam de o cowboy virgem. Ethan Lockwood. Alto, corpo largo como um touro selvagem. Ombros largos, a camisa xadrez colada no peito forte e a barba por fazer emoldurando um rosto esculpido pela vida dura. Os olhos, um azul gélido, penetrantes e perigosos. Clara ergueu o queixo com um meio sorriso. Na verdade, vim domar cavalos. Mas também domo pessoas selvagens. Ela riu. O senho dele franziu. O maxilar travou. Mas ele não respondeu. Só a encarou como se ela tivesse acabado de atravessar uma linha invisível que ninguém jamais ousou cruzar. Ela passou por ele, deixando seu perfume no ar como uma provocação calculada. No estábulo, o ambiente estava quieto. Clara caminhava entre os animais como se pisasse em casa. Cada cavalo parecia responder à sua energia calma e dominante. Foi quando sentiu o olhar queimando em sua nuca. Virou-se. Lá estava ele. Encostado na entrada, braços cruzados, expressão dura. Você não devia estar aqui sozinha, disse ele. Por quê? Tem algum animal selvagem à solta? Tem. E você está olhando para ele. Clara arqueou uma sobrancelha, sem desviar o olhar. Gosto de feras. Sabia? Ethan apertou os lábios. Se virou e saiu. Mas Clara viu. Viu a forma como os punhos dele se fecharam ao lado do corpo, como os ombros enrijeceram. E ele foi embora. Naquela noite, ela saiu do banho e sentou-se no alpendre da casa de hóspedes, secando os cabelos. A fazenda estava em silêncio, banhada por uma lua tímida. Ela viu ele passar. Ethan estava do outro lado do pasto na escuridão, observando-a, não como um homem, mas como uma fera faminta que ainda tentava resistir ao próprio instinto. Clara sorriu para a noite. Ela sabia domar cavalos selvagens. Mas aquele homem, ele poderia ser o seu maior desafio. E ela sabia que a fama dele de cowboy virgem poderia ser o ponto do incêndio que ela estava louca para queimar com ele. Ele montava no cavalo como um homem selvagem, como um bicho solto e quem precisava ser domado. E aquela cena gerava nela um instinto que ela não conseguia explicar. Ela havia acabado de tomar, mas todo o seu corpo parecia que queimava. Ela entrou, em casa, tomou outro banho e foi deitar. Entretanto, ela não conseguia parar de pensar nele. O sol da manhã ainda não tinha rompido por completo quando Clara entrou na arena de treinamento. O ar estava frio, o chão coberto por uma fina camada de névoa. Os cavalos estavam agitados. Havia algo no ar,
algo que ela também sentia. Ethan já estava lá, sozinho. Treinava um dos garanhões mais violentos da fazenda, montado com a mesma fúria contida que ardia nos olhos dele desde o dia anterior. Vai matar o animal assim, ela disse, firme. Ele desmontou devagar, como uma fera prestes a pular. Esse cavalo só entende dor, igual gente teimosa. Às vezes o que parece teimosia é coragem, retrucou Clara, entrando no cercado com ele. O silêncio se instalou entre os dois como uma bomba prestes a explodir. Ela segurava as rédeas, ele, a raiva. Mas havia algo mais ali, o calor invisível de dois corpos em combustão silenciosa. Ela se aproximou do cavalo. Ethan ficou atrás, observando cada movimento seu com os olhos apertados. Você não devia entrar aqui sem minha permissão, murmurou, a voz baixa, grave. Se você acha que pode me controlar, está enganado. Ela virou de leve o rosto, apenas o suficiente para encará-lo. Eu não sou uma égua sua, ele avançou, um passo só. Mas foi como um trovão no peito dela. Não? Então pare de agir como uma, mexendo com meu faro. O olhar de Clara se estreitou. Ela desafiava. Mas por dentro, o coração dela batia como um tambor. Havia algo naquele homem, sombrio, animalesco, proibido. E ela queria mais. Você acha que sou um monstro, é isso? Ele disse, baixando a voz até virar um sussurro rouco. Que sou bruto demais para tocar você? Ela engoliu em seco. Acho que você tem medo de querer. Medo de perder o controle. Ele se aproximou tanto que ela podia sentir o calor do corpo dele invadindo o dela. Você não faz ideia do que acontece quando eu perco o controle. A tensão era insuportável. 1 milímetro a mais, e ele a tomaria ali mesmo, contra a cerca. Mas Ethan deu um passo para trás. Se virou. E sumiu na poeira. Clara ficou ali, sozinha com a respiração acelerada, as pernas trêmulas, e uma verdade quente que queimava dentro, do peito. Ele era uma fera em silêncio. E o silêncio dele estava rugindo por ela. Mais tarde, à noite, ela ouviu passos no celeiro. Quando se aproximou, viu Ethan de costas, tirando a camisa suada. A luz da lâmpada pendurada desenhava cada músculo, cada cicatriz daquele corpo que parecia esculpido pelo próprio deserto. Ela mordeu os lábios. Sabia que precisava sair dali, mas não saiu. Ele assentiu. Virou devagar, os olhos queimando na direção dela. Você gosta de perigo, não é, domadora? Ela não respondeu. Apenas o olhou. E no olhar dela estava o convite. Ele caminhou até ela, devagar, como um lobo que se aproxima da presa. Mas no último segundo, parou, encostou o rosto no dela e sussurrou. Ainda não. Ele parecia ter medo de se entregar. Afinal, ele era o cowboy virgem. Nunca havia estado com uma mulher. Aquilo não era uma história inventada. Ele era puro. Mas ela estava disposta a ensinar na prática tudo o que ele precisava saber. Então, sumiu, novamente na escuridão, deixando Clara com o peito arfando, o coração em brasas, e o corpo implorando pelo toque do cowboy que jurava não amar ninguém. A chuva caía pesada naquela noite. O barulho das gotas batendo no telhado da estrebaria abafava qualquer som externo. Clara havia ficado para cuidar de um potro doente. Sozinha. Ou pelo menos, era o que ela pensava. Ethan apareceu na porta, encharcado, com os olhos faiscando. A tempestade pode cair o quanto quiser. Você continua aqui, como se desafiasse o próprio céu, ele disse, tirando o chapéu e jogando-o para o lado. Ela não respondeu. O coração dela já fazia mais barulho do que a chuva. Eu vi você hoje, observando meu corpo quando achava que eu não percebia. A voz dele era um trovão contido. Ela virou, encarando-o. E se eu vi? Vai me julgar? Ele fechou a porta atrás de si, trancando-a com um estalo seco.
O som fez o corpo de Clara estremecer. Não. Eu vou te mostrar o que acontece quando uma mulher provoca um homem como eu. E então tudo aconteceu rápido, como um raio. Ele cruzou o espaço entre eles, agarrou a cintura dela e a prensou contra o estábulo de madeira. A boca dele tomou a dela com brutalidade e fome. Um beijo rude, quente, incontrolável. Ela sussurrou contra os lábios dele, as mãos pressionando o peito molhado de Ethan. Ele era feito de músculos tensos e cheiro de terra molhada. Um predador no auge do desejo. Ela disse a ele: Virgenzinho, hoje eu vou te mostrar como é que uma domadora de cavalos incendeia um homem como você. Ela provocava ele. Ele já estava nas alturas. Parecia que ele iria explodir de tanto fogo, da paixão que queimava ele. Os cabelos dela passavam nos ombros dele. Ela apertava ele com as pontas dos dedos. E ele sussurrava. Ele gritava como um urso em acasalamento. Ele era uma fera, selvagem, feroz. Um homem bem dotado em todos os sentidos. Ele não suportava mais ficar tanto tempo sem se encaixar nela. Você me enlouquece, Clara. Você acende algo que eu escondi por anos. Ele sussurrou entre beijos, a voz rouca, possessiva. Ela puxou a camisa dele, abrindo botão por botão. Com pressa, com fúria, o corpo dele estava quente mesmo com a chuva. Ele a levantou como se ela pesasse nada, a colocando sobre a palha seca. O mundo parou. Diga que você me quer, ele exigiu, os olhos cravados nos dela como se quisesse possuir até a alma. Eu te quero. Ela arfou, entregando-se sem reservas, e então ele a tomou. Com força, com intensidade, com uma selvageria que fazia o sangue dela ferver. Cada toque, cada investida, era como fogo correndo nas veias. Ele dominava, comandava, fazia amor como quem marca território. Clara se sentia viva, ardia, se perdia naquele homem que era bruto por fora, mas que beijava como quem implorava para ser amado. Ele segurava o rosto dela com as mãos grandes, os dedos trêmulos de tanta emoção. Minha fêmea, você foi a minha primeira. Ela chorava e sorria, gritava e sussurrava. E nos braços dele conheceu o que era desejo. Puro, cru, selvagem. Horas depois, deitados no feno, ele a envolveu, com o corpo quente, como um escudo protetor. Eu disse que quando eu tocasse em você, não sobraria nada para fugir depois. Ela olhou para ele, ofegante, entregue. E eu não quero fugir, nunca quis. Ele encostou os lábios no pescoço dela e murmurou: Você não entende. Eu nunca me permiti amar. Mas você é diferente. Você me possuiu primeiro. E agora, não tem volta. E ali, no silêncio da madrugada, com os trovões distantes e a pele ainda ardendo do amor feroz que tinham feito, Clara entendeu. O cowboy virgem era agora um homem marcado por ela. Eles pareciam fogo e faísca, queijo e goiabada. Eles não se desgrudavam, eles não conseguiam parar. Aquele homem parecia uma cachoeira que jorrava, e foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes naquele celeiro. Ela já não suportava mais tanto amor. Ela precisava recuperar o fôlego. Aquele era o animal mais selvagem que ela já domou na vida. E antes de irem para as suas casas, eles se banharam no banheiro do celeiro. Apenas uma tábua escondia os seus corpos. E ali, no meio da natureza, mais uma vez eles estavam em alta e se amaram à luz da lua. No outro dia, o sol mal havia tocado o horizonte quando Clara saiu para treinar um dos cavalos novos. Ethan a observava de longe, apoiado na cerca com os punhos cerrados. Não era só pela forma como ela montava o animal, era o jeito como sorria para o novo veterinário da fazenda. Liam, jovem, falante, olhos claros demais. Ethan sentiu o peito apertar. O sangue correr mais quente. Não era raiva do rapaz. Era ciúme bruto. O tipo que nascia nas entranhas de um homem que, até ontem, achava que jamais amaria alguém.
E agora, estava obcecado por ela. Aquela mulher mexia demais com os instintos dele. Ele estava louco de ciúmes. Você tá quieto demais hoje, Clara comentou ao se aproximar, limpando o suor da testa. O sorriso nos lábios ainda vibrava da conversa. Com Liam, Ethan não respondeu. Aconteceu alguma coisa? Ela insistiu. Ele avançou, firme, os olhos castanhos escuros como lama espessa. Sim, aconteceu. Eu vi como você sorriu para ele. Clara ergueu o queixo. E desde quando você manda nos meus sorrisos, Ethan? Ele parou a centímetros do rosto dela. A respiração quente, pesada. Desde a noite que você gemeu meu nome, cravou suas unhas nas minhas costas e disse que era minha. O coração dela deu um salto. Isso te dá o direito de me vigiar como um animal selvagem? Ela desafiou, mesmo sentindo as pernas tremerem. Não, ele respondeu, a voz rouca de desejo. Mas me faz querer te possuir de novo. Aqui, agora. Só para lembrar que ninguém mais pode tocar em você. Nunca. Ela mal teve tempo de respirar. Ele a puxou pela cintura, colando seus corpos com brutalidade. A boca dele caiu sobre a dela com tanta força que ela perdeu o equilíbrio. Ethan a segurou pelas coxas, levantando-a com facilidade e a encostou na cerca de madeira, longe de olhares. Você é minha, Clara. Diga isso, ele murmurou, enquanto seus lábios devoravam o pescoço dela. Eu sou sua. Ela arfou, sentindo o corpo se incendiar de novo. Só sua. Clara pegava fogo. Ela mal conseguia falar. Era um sentimento bom, um sentimento que arrebatava ela, e ela ia às alturas. Aquele homem era um fera selvagem. Ele era bruto, mas sabia como fazer Clara sair de si. Ele a despiu com pressa, como se cada segundo longe da pele dela fosse um crime. O toque era quente, impaciente, possessivo. E quando ele se encaixou, foi como se estivesse marcando seu território, com um amor rude, mas desesperadamente apaixonado. Eles fizeram amor como duas tempestades se encontrando, 5 vezes, em diferentes cantos da estrebaria, no feno, contra a parede, no chão frio, e cada vez mais selvagem, mais intenso, como se o mundo fosse acabar e só restasse aquele momento. Ele beijava como um homem faminto, tocava como quem quer, memorizar cada curva. E entre sussurros roucos, ele dizia: Eu te amo do meu jeito torto, Clara, mas é amor, e não suporto imaginar outro homem perto de você. Ela chorava de emoção, com os dedos nos cabelos desgrenhados dele. Eu nunca quis outro, Ethan. Nunca. Ela colocava a mão na boca dele para que os seus gritos de lobo selvagem não fossem ouvidos lá fora. O som saía abafado, o que gerava nele mais satisfação. Na última vez, ele foi mais lento, mais profundo, como se quisesse que ela sentisse cada parte dele. Se eu pudesse, tatuaria meu nome em você, só para deixar claro que você me pertence. Ela sorriu, mordendo os lábios, completamente entregue. Então tatua com o seu toque. Eu quero que minha pele nunca esqueça você. E ele fez isso, com cada beijo, cada gesto, cada palavra de um. Amor possessivo, mas verdadeiro. Eles foram trabalhar, e à noite se reencontraram. Naquela noite, enquanto dormiam abraçados, Clara entendeu que o cowboy que ela jurou domar estava a domando também. Na manhã seguinte, Clara acordou com o cheiro de café forte e o som do fogo crepitando no fogão a lenha. Por um instante, pensou que tudo da noite anterior havia sido um sonho. Até ver Ethan parado à porta da cozinha, com uma xícara, em cada mão, o olhar cansado mas terno. Fiz pra você, ele disse com uma voz que ainda carregava um certo peso, como se dizer palavras doces fosse um esforço. Mas um esforço que ele estava disposto a fazer por ela. Ela sorriu, sentindo um calor no peito que não vinha do café. Você tá tentando ser romântico, cowboy? Não tô tentando. Tô aprendendo. Com você. O olhar de Clara se suavizou. Ela sentia que por trás de toda aquela brutalidade
Havia um homem quebrado, alguém que nunca teve espaço para amar. Até agora, passaram o dia juntos. Ele a ensinou a laçar como um vaqueiro de verdade, e ela o fez rir pela primeira vez, quando quase caiu de cara no feno. O riso dele era raro, mas quando vinha, era como o som de uma tempestade se afastando. Você devia rir mais, Ethan. Ela disse com os cabelos bagunçados pelo vento. Eu só rio quando você tá por perto, mas mesmo nos momentos leves, o mistério se fazia presente. Ethan sempre desviava o olhar quando ela perguntava sobre sua família, e Clara percebia olhares desconfiados de um dos peões, velho conhecido dele, que parecia guardar um segredo entre os dentes. Naquela noite, Clara estava no celeiro, cuidando de um potro recém-nascido, quando ouviu passos fortes. Era Ethan, mas havia algo diferente em sua expressão. Algo sombrio. Você tá me escondendo alguma coisa? Ela perguntou direta, o coração batendo mais forte. Ele a encarou, tenso. Tem coisas que não se enterram, Clara. Mesmo quando a gente joga terra por cima. Eu não ligo pro seu passado. Mas se ele vai nos destruir, então eu tenho o direito de saber. Ela rebateu, firme. Ele se aproximou, pegou o rosto dela entre as mãos e a olhou com olhos selvagens e intensos. Nada vai destruir o que eu sinto por você. Nada. Mas tem gente que prefere ver a gente em ruínas. O clima se carregou de tensão. A paixão bruta entre eles ainda pulsava, mas agora envolta numa névoa de medo e desejo. Clara sentiu o coração apertar, mas também soube, naquele instante, que estava apaixonada até os ossos por aquele homem. Ethan a beijou com urgência. Não era luxúria. Era proteção possessiva, um gesto de quem queria protegê-la do mundo, mesmo que isso significasse esconder a própria dor. Você não faz ideia do que eu seria capaz de fazer para manter você segura. Ele murmurou contra os lábios dela. Então não me esconda nada, Ethan. Me ame do jeito que sabe. Mas com verdade. Ele assentiu, com os olhos marejados, mesmo sem deixar uma lágrima cair. Eu não sei ser metade. Eu vou te amar inteira. Ou não amar nada. Clara se abraçou a ele, sentindo o coração bater no mesmo ritmo do dele. Naquele silêncio carregado, os dois entenderam que estavam construindo algo maior do que paixão. Era amor. Um amor de raízes profundas, selvagem, real. Mas do lado de fora da estrebaria, alguém os observava nas sombras. Clara observava a paisagem. Da varanda, o sol tingindo os campos de laranja enquanto os cavalos pastavam tranquilos. Pela primeira vez, a fazenda de Ethan parecia um lar, e ele, um homem que ela começava a entender por completo. Mas a calmaria era só na superfície. Ethan estava mais silencioso do que o normal nos últimos dias. Mais atento. Olhava para os arredores da fazenda como um caçador prestes a ser emboscado. Naquela manhã, ela o encontrou sozinho na cocheira, afiando a lâmina de um canivete velho com o maxilar tenso. Tá esperando alguém? Ela perguntou, tentando manter o tom leve. Talvez. Ele respondeu sem tirar os olhos do aço. O tipo de gente que gosta de mexer no que é meu. Ela sentiu um arrepio na nuca. Eu não sou sua posse, Ethan. Ele largou o canivete e se aproximou devagar, os olhos queimando feito brasa. Você é minha mulher, Clara, e eu protejo o que é meu, até o fim. Ela não respondeu, porque no fundo adorava aquela maneira dele de demonstrar amor. Selvagem, instintiva, como um lobo protegendo a fêmea que escolheu. Naquela tarde, um estranho apareceu na porteira. Montado em um cavalo escuro, trazia no rosto um sorriso falso e nos olhos, ameaça. Ethan foi até ele. Clara, da janela, observava tensa. O que você tá fazendo aqui, Dean? Ethan perguntou seco. Vim ver se você ainda sabe manter seus segredos enterrados. E talvez conhecer a mocinha da fazenda. Ethan avançou um passo, o punho cerrado. Você chegou perto dela, eu te enterro junto com o passado que a gente deixou lá em Laredo. Clara não conseguia ouvir as palavras. Mas o corpo de Ethan dizia tudo. Havia perigo, e ele estava pronto para matar.
Depois que o estranho se foi, Clara foi até ele. Quem era ele? Alguém que não devia ter voltado. Alguém que sabe demais sobre mim. Ela pousou a mão sobre o peito dele. Eu confio em você, Ethan. Mas confie em mim também. A gente é um time agora. Ele a puxou para perto, colando a testa na dela. Eu não sou bom com palavras, Clara. Mas você precisa saber. O quê? Que se um dia alguém tentar te tirar de mim, eu viro tempestade. Eu viro inferno. No passado, eu me envolvira em uma briga na minha antiga cidade. Eu era noivo, junto com a minha ex-noiva. Nos prometemos que somente conheceríamos um ao outro no dia do nosso casamento. Porém, eu descobri que ela não era mais virgem. Ela me traía com um cowboy que era irmão desse homem que você acabou de ver sair daqui. Eu fui atrás dele. Nós brigamos. Eu deixei ele muito mal, internado. Descontei toda a minha fúria nele. Após, vim embora para essas terras até que o irmão dele me encontrou. Eu soube que ele sobreviveu, mas que o seu fazedor de filhos ficou totalmente machucado. Clara abraçou ele e prometeu a ele que jamais o deixaria por conta disso. Eles foram para o rio, se banharam e voltaram para casa. Naquela noite, ele fez amor com ela como se fosse a última vez, sem pressa, mas com intensidade. Cada toque era uma promessa, cada sussurro, uma marca em sua alma. Ele não disse que a amava, mas demonstrou com o corpo, com os olhos, com o cuidado bruto de quem ama tão fundo que tem medo de quebrar. E, pela primeira vez, Clara percebeu. Ela não queria mais fugir. Nem do passado dele, nem do futuro deles. Naquela madrugada, os dois adormeceram abraçados, como se o mundo lá fora não pudesse mais tocá-los. Mas na estrada de terra, longe da luz da fazenda, o estranho cavalgava de volta, e ele não vinha sozinho. A tempestade caiu sobre a fazenda na mesma noite em que o passado de Ethan bateu à porta. Clara estava na varanda quando viu os faróis atravessarem o portão principal. 3 caminhonetes. Homens armados desceram delas, trazendo com eles o peso de um segredo antigo e perigoso. Ethan saiu da casa com a espingarda em punho e os olhos escuros como a noite sem lua. Clara, entre. Tranque a porta. Eu não vou te deixar sozinho, Ethan. Você está carregando tudo o que eu tenho de mais precioso agora. Ele disse, a voz rouca, cheia de algo que ela nunca tinha ouvido antes. Medo de perder. Ela não entendeu no momento. Mas aquela frase ficou presa em sua mente. Os homens cercaram a casa. Dean, o antigo conhecido, gritou. Você sempre foi bom em roubar coisas que não te pertencem, Ethan. Mas essa mulher... Você não vai segurar por muito tempo. Ethan nem hesitou. Ela é minha escolha, meu destino. Aquele homem era o homem que ele brigou e deixou ele mal. Diziam que o seu fazedor de filhos já não funcionava tão bem. Ele não ficou com a ex-noiva do cowboy. Mas como vingança ele queria Leva Clara. Ele queria ela para ele. Dean riu, mas foi a última vez que zombou. Ethan deu um passo à frente, não como um fazendeiro, mas como um homem apaixonado, selvagem, disposto a tudo. Os homens não esperavam aquela coragem. Ele os enfrentou sem medo, sem se esconder. Ele enfrentou um por um com a força dos seus braços. E quando tudo acabou, Dean foi embora, derrotado, desarmado e humilhado. Clara correu até Ethan e o abraçou como quem quer colar 2 corações partidos. Você arriscou tudo por mim, ela disse, os olhos cheios de lágrimas. Eu arriscaria de novo, quantas vezes fosse preciso, porque agora você é meu lar. Ela apertou a mão dele contra o ventre. Ethan, tem mais uma coisa. Ele a olhou confuso. O quê? Ela sorriu, com os olhos cheios d'água. Eu tô grávida. O silêncio durou apenas 1 segundo. Então, ele caiu de joelhos diante dela. Os olhos duros e brutos se inundaram de emoção. Um filho. Meu sangue. Com você. Ela assentiu. Ele colou o rosto em sua barriga, beijou com reverência e murmurou com a voz embargada.
Você não tem ideia do quanto eu esperei por isso. Por você. Por esse momento. Clara, você me domou. Me quebrou e me refez. Ela sorriu. Os dedos entre os cabelos dele. Você também me domou, Ethan. Eu só não sabia que precisava de um homem selvagem. Até você me mostrar o que é amor de verdade. E então, ali mesmo, no meio da varanda molhada de chuva, ele a pegou no colo como da primeira vez e a levou. Para o quarto. Mas dessa vez, ele não era só um homem apaixonado. Era um homem transformado. Na cama, ele a amou com uma mistura rara de força e doçura. Tocava cada parte dela como se fosse sagrada. Como se cada curva fosse feita para ele. Eu te quero para sempre, Clara. Ele sussurrou, o rosto colado ao dela. E vou passar todos os dias da minha vida provando que nenhum outro homem nesse mundo te amaria como eu amo. Ela respondeu com um beijo lento, profundo, entregando-se por inteiro àquele amor avassalador. Naquela noite, 2 corações se tornaram um. Um homem rude e selvagem encontrou redenção nos braços da mulher que jurou domar. E ela descobriu que, às vezes, o amor mais puro nasce da paixão mais bruta. Ethan agora tinha tudo o que nunca soube que queria. Um lar, uma mulher e uma nova vida crescendo dentro dela. E como todo bom cowboy, ele sabia. Não se doma um coração selvagem. Mas se ele te escolher, te amará até o fim da estrada. Você acredita que um homem selvagem pode se transformar por amor? Comente sim, se você também sonha com um amor assim. Eu vejo você na próxima história. Tchau, tchau.